Olá, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Camila, mais conhecida aí como Mila Horsch na internet. E eu divido com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência de vida. Não gosto de resumir que este canal fale especificamente sobre morar em Portugal, porque não é esse o nosso objetivo. Apesar de que, claro, como moramos em Portugal, acaba que a maioria dos vídeos são sobre Portugal, dividindo as nossas experiências aqui. Mas a gente também gosta muito de viajar e sempre que a gente tem oportunidade, a gente leva vocês com a gente, né? Nas viagens. A gente gosta de fazer passeios diferentes e a gente sempre divide esse momento por aqui também. Assim como a gente divide algumas rotinas da nossa casa, da nossa família com vocês. Eu tenho também um perfil lá no Instagram, se você não conhece, se você não me segue, deixo sempre por aqui o meu arroba para que vocês possam me seguir por lá. No Instagram é onde eu mais recebo perguntas, onde eu mais sou bombardeada de perguntas sobre Portugal, apesar de eu sempre deixar muito claro que não é o meu conteúdo específico, sabe? Não é meu conteúdo, não é o carro-chefe do meu conteúdo, mas eu acho que existe sim algumas formas de eu ajudar algumas pessoas e enquanto eu conseguir fazer isso, eu vou fazer. Como eu recebo sempre, toda semana, muitas perguntas relacionadas assim à alimentação, à comida, ao supermercado, porque eu tenho um conteúdo sobre comida, sobre receitas, então eu mostro bastante mais este lado, né? Divido muito mais esta parte. As pessoas perguntam muitas coisas relacionadas a isso, entre outras perguntas. E aí eu pensei, por que não fazer essas perguntas virarem conteúdo também e assim, ao invés de ajudar uma única pessoa respondendo ela por DM, eu responder publicamente e poder ajudar mais pessoas que às vezes têm a mesma dúvida, mas não mandaram por qualquer outro motivo. Se este vídeo aqui der certo, né, eu vou avaliar os números deles depois. Eu vou selecionando aos poucos algumas perguntas, as que eu achar mais relevantes, as que eu achar que podem impactar outras pessoas também. O tema hoje, então, vai ser supermercado. A pergunta que eu escolhi é totalmente relacionada a isso. Como eu tô sempre dividindo o supermercado, as compras, as coisas que eu encontro, as coisas diferentes. Eu gosto muito de mostrar as coisas diferentes que eu encontro no supermercado, que eu acho muito interessante, assim. Então eu recebo muita pergunta em relação a isso. Mas claro, se você tiver dúvidas sobre qualquer outro tema, você pode mandar. Se eu tiver uma opinião que eu achar válida, eu venho aqui dividir com vocês. Será que existe um supermercado mais barato do que todos os outros? Uma pergunta que eu recebi foi: no geral, sai mais barato no Pingo Doce, Continente ou Lidl? Geralmente são os mercados que eu mostro mais. A alimentação aqui de casa parece com a de vocês, gostando de frutas e saladas. Essa pergunta veio depois de eu mostrar algumas compras que eu fiz de verduras e frutas no Lidl. Eu vario bastante, assim, apesar de que a gente vai muito mais no Continente e eu vou explicar isso mais na frente. Então, de vez em quando eu gosto de variar um pouco e quando ela mandou essa pergunta, eu tava mostrando as compras que eu fiz lá no Instagram mesmo, não veio pra cá. Eram 4 stories assim, foi 1 minuto de conteúdo lá, mostrando algumas compras e alguns valores, né? Porque o pessoal tem muito essa curiosidade. Tava mostrando e aí ela mandou essa pergunta. E eu decidi trazer isso pra cá pro YouTube e responder essa dúvida que pode ser a dúvida de outras pessoas. Achei um tema super relevante. E claro, eu vou dar aqui a nossa visão aqui de casa sobre esse tema, sobre se existe ou não um supermercado mais barato, um único supermercado, mas gostaria que você também interagisse comigo aqui nos comentários, né? Lembrando que sempre com muito respeito nos comentários, eu acho que a gente tem que sempre respeitar a opinião do outro, então não briguem nos comentários, mas deixem aí qual é o seu supermercado favorito. Aqui em casa a gente não acredita que existe um único supermercado ou uma única rede de mercado que seja a mais barata. No geral, os preços eles ficam muito próximos. A gente acha muito e a gente defende, né, que você precisa entender quais são as suas necessidades e a partir disso você vai escolher qual a rede de supermercado que vai atender melhor os seus critérios. E a gente não defende nenhum supermercado, apesar de a gente ter o nosso favorito e eu acho que quem me acompanha sabe exatamente qual que é, mas a gente não defende que exista um supermercado e que mais barato e que mesmo que ele seja o nosso favorito, ele é o mais barato. A gente nunca levantou essa bola, até porque a gente sabe que os critérios para as pessoas são diferentes, né?
As pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, né? As pessoas têm gostos diferentes, as pessoas moram em lugares diferentes, então nem sempre um supermercado vai atender as pessoas de forma igual. Por isso que a gente não acredita nisso, sabe? Que exista um supermercado que vai ser o melhor de todos. A gente acredita que vai ter aquele que vai atender melhor os critérios que você estabeleceu para você e para sua família. Mas existem sim algumas formas de você economizar, né, no seu orçamento familiar. E eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu vou dividir como é que a gente faz aqui em casa e talvez isso seja útil para você, mas se não for, eu gostaria muito de saber como é que você faz para controlar esta fatia, né, do orçamento familiar por aí. Aqui em Portugal, alguns supermercados eles oferecem os cupons de desconto. Não são todos, mas alguns sim oferecem, alguns têm esses programas de desconto. Só que a gente entende que esses cupons, na maioria dos casos, eles valem muito a pena se você for mais fiel a este supermercado, a uma rede de supermercado só. Se você costuma comprar toda semana em um supermercado diferente, ou se você costuma ser mais eclético na hora das suas compras, talvez esses cupons não façam muito sentido para você, entendeu? Então a gente acha assim que, na nossa experiência, esses cupons são válidos, muito válidos, quando você é mais fiel a um supermercado, quando você faz a maioria das suas compras numa mesma rede de supermercados. Por exemplo, nós vamos sempre ao Continente, por N motivos que eu vou explicar ao longo desse vídeo, mas nós vamos sempre ao Continente, a maioria das vezes avassaladoras nós vamos ao Continente fazer compras. E o Continente ele oferece sempre, semanalmente, quinzenalmente, aí alguns cupons de desconto, às vezes de 10%, às vezes de 15%, às vezes em alguns produtos específicos, né, ou às vezes em algumas marcas específicas, isso varia muito. Mas eu vou dar um exemplo. Essa semana, se eu comprar no Continente, qualquer coisa, tudo que eu comprar, o valor total da minha compra, eu ganho 10% de desconto. Esses cupons, eles são acumulativos. Na verdade, você não ganha esse desconto na hora. Eles identificam quando o desconto é direto, né? Quando o desconto direto no produto, sim, você ganha desconto na hora do pagamento. Mas quando esses cupons são aplicados, geralmente é assim. Esse percentual indicado no cupom de 10, 15%, em relação ao valor total da sua compra, você ganha isso como um saldo para ser usado depois. Às vezes esse saldo tem prazo para ser utilizado também, então precisa prestar sempre atenção nisso. Às vezes não. Então tá, eu fiz uma compra, usei um cupom de 15% de desconto, esse valor de 15% virou um saldo e eu posso fazer uma segunda compra e utilizar esse saldo e aí sim descontar ele no valor da minha segunda compra. Por que a gente diz que não vale a pena sempre? Imagina que você não esteja precisando comprar nada naquele momento, mas você quer aproveitar o cupom e aí você lá compra qualquer coisa para aproveitar um cupom para ganhar um desconto numa próxima compra. Não faz o menor sentido, não é? Porque o desconto, na verdade, ele nunca vai ser maior do que o valor que você pagou pela sua compra, pelo seu produto. Então não vale a pena você ir lá comprar um produto só para ganhar um desconto, entendeu? Não faz muito sentido. Então você tem que aproveitar esses cupons quando você tem a necessidade de fazer a compra. Então a gente aproveita os cupons do Continente, por exemplo, quando a gente precisa estar no período de fazer compras aqui para casa. A gente tem uma lista de compras já, né, para ser feitas e a gente olha na aplicação, opa, tem 10% essa semana, então a gente vai no Continente, porque a gente já vai comprar de qualquer jeito, vou ter que comprar em qualquer supermercado, então eu vou lá, porque daí eu acabo ganhando esse desconto por uma outra compra. E já aconteceu de a gente fazer compras seguintes a essa de utilizar o cupom e não pagar nada, né? Porque a compra foi menor ou igual ao valor que eu tinha acumulado de saldo. Então, nesse caso, é vantagem. Mas você ir lá e fazer uma compra só para ganhar o cupom, a gente não acha vantajoso. Então, você tem que prestar atenção nessas coisas. O segundo item, nós priorizamos o supermercado que fica mais próximo à nossa casa. Primeiro, a gente não tem tempo aqui em casa, a gente não tem tempo de ficar indo de supermercado em supermercado para aproveitar a oferta de um, oferta de outro, oferta de um, oferta de outro. A gente não tem esse tempo, sabe? Infelizmente. Eu até gostaria, porque eu gosto de ir ao supermercado, eu acho um passeio super giro, entendeu?
me convida para ir no supermercado, eu vou feliz porque eu gosto de supermercado, sempre gostei. E eu acho que neste momento você também precisa fazer um cálculo do seu gasto em relação a visitar vários supermercados, né? Ficar indo em todos os supermercados. Média distância, sabe, do que os supermercados têm em relação à sua casa, né? Se o seu ponto de partida for a sua casa. Então, média distância, porque, por exemplo, nós temos supermercados que fica a 500 metros de distância da nossa casa, que é o Continente. O Lidl também fica a 500 metros mais ou menos da nossa casa. Eu até anotei aqui. O Aldi já fica a 1,2 quilômetros. O Mercadona 1,3, eles ficam bem próximos, quase praticamente um do lado da rua, assim, outro do outro. O Macro fica a 1,6 quilômetros, mas atenção, porque o Macro ele não atende todas as pessoas, precisa ter um cadastro com eles e tal, lá mais específico. O Pingo Doce, que eu acho que é um dos mais queridos, né, pelas pessoas, acho que fica muito ali o Pingo Doce e o Continente, assim, fica a 2,7 quilômetros de casa. Às vezes as pessoas me questionam, mas o Pingo Doce é 1000 vezes melhor, mas gente, o Continente fica a 500 metros, o Pingo Doce fica a 2,7 quilômetros. Eles praticamente oferecem a mesma gama de produtos. Não faz sentido pra gente ir no supermercado mais distante, pegar trânsito. O Pingo Doce, nesse caso, esse que eu tô citando, fica dentro de um shopping. O que eu estou citando aqui no vídeo, porque tem outros supermercados em outros pontos da cidade, mas aí fica mais distante ainda do que esse. Então, pra nós aqui em casa, não corresponde à nossa realidade, ao nosso critério. Então, acho que nesse sentido, quando você utiliza dessa estratégia de aproveitar as ofertas de todas as redes, você precisa também colocar nesse custo o tempo que você usa para ir em cada supermercado, o cálculo de combustível ou do transporte que você vai usar para ir em cada supermercado. A não ser que você trabalhe próximo ou você vai fazer algo próximo ao supermercado e aí você aproveita para passar lá e aproveitar uma oferta. Então eu acho que é mais válido assim. Mas para ir só no supermercado não é a nossa realidade. Eu acho que a gente economiza priorizando um supermercado assim e o que fica mais próximo de nós. Como o André trabalha em casa, nosso dia a dia acontece dentro de casa. Então o nosso ponto de partida sempre é a nossa casa, é o nosso ponto principal de partida. Eu sei que muita gente vai do seu trabalho ao supermercado, por exemplo, né? Então é outra situação. Eu tinha anotado ainda o Leclerc, que fica 5 quilômetros, quase 6 quilômetros da nossa casa, e o Supercore também fica bem pertinho, fica a 700 metros, mas eu acho que de todos, o Supercore que se distancia um pouco mais nos valores, né? O Supercore é da rede é o Corte Inglês. Eu já fiz vídeo em praticamente todos os supermercados. Posso deixar essa playlist aí pra vocês depois, pra vocês assistirem. Os únicos que eu não fui foi no Mini Preço e no Frois. São dois supermercados que eu ainda não conheço, então eu nem posso opinar em relação a eles, tá? Se vocês conhecem, quiserem deixar opinião aqui embaixo pra ajudar outras pessoas e até pra eu saber também se vale a pena eu ir lá visitar e fazer vídeo pra mostrar o conteúdo deles pra vocês. Mas são os dois únicos que a gente não foi, eu acho, né? Na verdade, tem outros supermercados. Tem o Auchan, o Intermarché, mas eles ficam muito distantes, né? Eu acho que nem tem. Eu acho que é em Guimarães, não tenho certeza agora se eles têm em Braga ou não, mas não fica perto de casa, então assim, não vale a pena pra gente. Às vezes eu recebo mensagem, mas e se você encontrar mais barato no Auchan? Eu falei, gente, mas assim, o Auchan fica muito distante da minha casa. O tempo que eu vou gastar pra ir até lá, pra comprar um produto porque é mais barato lá, não vale a pena, sabe? Na minha visão, não vale a pena, então acho que você tem que levar isso em consideração. E eu acho que este tema, ele vai muito além de você só priorizar o dinheiro, sabe? Você precisa atender os critérios da sua família. Hoje, para nós, como eu disse, o Continente ele ganha em todos os critérios que nós elegemos como importantes, né, pra gente. E ele fica a 500 metros de casa, então a gente vai muito mais vezes ao Continente do que em outras redes. Lembrando que o Continente que eu vou é o Continente grandão, porque eu sei que tem o Continente Bom Dia, o Continente Modelo, e já falaram pra mim que às vezes o Bom Dia ou o Modelo ele não oferece tudo que este grandão oferece, e aí por isso que prefere outro supermercado. Então também tem esses pormenores assim que precisam ser levados em consideração. Eu deixo pra ir em outros supermercados quando eu preciso de alguns produtos específicos, mas eu já sei que esses produtos existem porque eu fui aos outros supermercados algumas vezes, justamente para conhecer, porque isso também é importante, né? Então eu já conheço, tá? Os outros supermercados, né? O pessoal fala que eu só vou no Continente, não vou não, hein? É porque às vezes eu não mostro, mas geralmente os vídeos de supermercado que eu faço para mostrar as compras
compras do mês é no Continente, porque para nós já foi o supermercado elegido dentro da nossa casa que atende os critérios que a gente precisa. Então, geralmente o que mostra aqui, o que aparece para vocês é o Continente, mas não quer dizer que eu não vá nos outros supermercados, né? Só às vezes não é conteúdo suficiente para um vídeo, porque, por exemplo, quando veio essa pergunta, eu fui lá e comprei algumas verduras e alguns legumes, e foi isso, não comprei mais nada no Lidl, sabe? Não chegava a ser conteúdo para gerar um vídeo inteiro. Então, mesmo que não apareça, não quer dizer que eu não vá, mas eu vou porque eu conheço, eu sei os produtos que tem lá, e tem alguns produtos que eu gosto, né? Tem cada supermercado tem um ou dois mais, até às vezes, produtos que eu gosto muito. Então, quando eu quero muito isso especificamente, eu vou até o supermercado e compro porque eu quero, entendeu? Mas eu acho importante também você conhecer os supermercados antes de eleger um. Eu acho também que nesse ponto, as marcas brancas, elas têm diferenças entre si, sabe? Tem algumas marcas brancas de supermercados que eu considero melhor do que outros. Por exemplo, eu gosto muito mais do desengordurante do Pingo Doce do que o desengordurante de cozinha do Continente. Na minha opinião, o do Pingo Doce funciona melhor. Agora eu testei para limpar o fogão ali que me indicaram do Mercadona. Os produtos todos que eu tô citando da marca branca. Realmente, disparado, assim, de todos os produtos que eu já usei pra limpar a placa, o do Mercadona não foi o que melhor funcionou pra mim. Então, assim, tem coisas que eu já sei que funciona melhor de um supermercado do que do outro. E quando eu quero esse produto muito, eu vou até lá comprar, porque pra mim vale a pena, né? Porque ele funciona melhor dentro de casa. Outro ponto que eu acho que é importante a gente considerar é a diferença entre hiper, supers e mercados menores. Por exemplo, o Lidl e o Aldi que tem próximo de casa, eles são supermercados muito menores comparados ao Continente que eu vou. Então, para nossa família, o Aldi, Lidl, por exemplo, aqui, não supre toda a nossa necessidade. Eu vejo muito mais oportunidades de compra no Continente do que no Lidl e no Aldi, mas isso é porque eu sei exatamente do que a minha família precisa. Assim como eu tenho amigos que preferem 1000 vezes ir no Lidl, por exemplo, e o Lidl atende super bem às suas necessidades. E tá tudo bem, porque é isso mesmo, você tem que ir onde atende às suas necessidades, né? E é uma coisa que eu também não curto muito no Mercadona, porque eu gosto de ter à minha disposição a variedade de marcas. Além da marca branca, eu gosto de ter uma variedade de marcas, porque tem umas marcas que eu gosto bastante e que eu gosto de consumir. E o Mercadona, praticamente, ele só vende a marca dele, né? Ele tem alguns produtos de outras marcas, mas é muito difícil. Não quer dizer que a marca do Mercadona seja de baixa qualidade, eu acho que os produtos são de altíssima qualidade, tem gente que gosta muito de lá, mas eu ainda prefiro chegar no supermercado e ver todas as marcas, entendeu? Ver pelo menos umas 3 ou 4 marcas e eu poder decidir qual que eu vou levar dessa vez, assim. Então, tipo, eu gosto disso, por isso que o Mercadona também não entra na minha lista de favoritos, assim. De maneira geral, as regras para você economizar na sua compra de supermercado, elas já são bem conhecidas, assim, né? As pessoas acho que já sabem, já viraram meio clichês, assim. Mas eu vou citar algumas, e aí, se você tiver alguma outra sugestão, alguma outra dica para contribuir nessa lista que não citei aqui, deixa nos comentários, porque eu acho que assim a gente enriquece esse conteúdo e ajuda outras pessoas. Primeiro não vá ao supermercado com fome. Eu acho que essa é a que todo mundo conhece, mas talvez nem todo mundo pratique, né? Eu muitas vezes deixo pra ir no supermercado no momento que eu tô com muita fome, porque a minha vida é corrida e aí às vezes não dá tempo de comer alguma coisa ou tá muito longe já da hora que eu comi a última vez, mas eu preciso ir no mercado. Eu chego lá, quero comprar tudo, porque eu tô movida pela fome que tá dentro de mim, entendeu? E eu não tô comprando pela necessidade de comprar. Eu tô comprando pra matar uma necessidade momentânea, né? Então acho que essa dica, apesar de que muita gente conhece, de que ela é famosa, ela é de ouro, entende? Não vá ao supermercado com fome. Façam listas. Aqui em casa a gente faz lista pra praticamente tudo, assim, na nossa vida. A gente tem lista quando a gente vai viajar. Vou fazer compras, eu faço uma lista. Por quê? Eu acho que assim você prioriza e você até agiliza este momento lá no supermercado. Se você é o tipo da pessoa que não curte muito supermercado, não curte muito fazer compra, eu acho que uma lista te ajuda muito nesse sentido. Você vai ser mais ágil, porque você vai direto nos produtos que você precisa e aí isso acabou, vai pro caixa, pagou, vai embora. E também te ajuda financeiramente, né? Ajuda no bolso, porque você vai com mais foco, entendeu? Você não fica ali muito tempo procurando o que vai comprar ou entrando em todas os corredores para saber se vai ter alguma coisa ali que falta ou não.
não, e também evita de que você esqueça de comprar algo que você precise muito. Já aconteceu muito com a gente, sabe? De a gente chegar em casa, putz, mas faltou isso, e era algo que não podia faltar, daí você traz coisas que não precisa e o que realmente precisa você deixa no supermercado. Então a lista pra gente ajuda demais. Inclusive a gente usa uma aplicação aqui em casa pra isso, eu vou deixar o nome dela na descrição desse vídeo, e ela é compartilhada. Eu tenho no meu celular, o André tem também no dele, e ela é compartilhada, então a gente vai anotando, quando acaba alguma coisa a gente coloca na lista, independente se a gente vai no mercado naquela semana ou não, a gente insere na lista. Como ela é compartilhada, tudo que ele coloca, tudo que ele adiciona aparece pra mim, tudo que eu adiciono aparece pra ele, porque é uma única lista, né? Então eu acho que é uma forma boa de você gerenciar isso quando você mora com mais pessoas, né? Uma gerência familiar, assim. Mas o bom e velho papel e caneta também funciona. Estoque com consciência sempre que valer a pena. Por que com consciência? Eu não sou, assim, uma pessoa muito a favor de fazer estoque, assim. É uma opinião muito minha, assim. Eu acho que... Não sei, eu tenho a sensação de que parece que eu tô sempre tirando do outro pra estocar na minha casa, e parece que eu não é muito certo, sabe? Eu não vejo isso de uma forma muito justa, assim. Então, por isso que eu digo com consciência. Até porque também você não vai estocar um produto que vai demorar muito pra acabar e é capaz de ele passar a validade e depois você vai ter que jogar ele fora, por exemplo. Então você precisa fazer um estoque, mas faz ele com consciência, sabe? Não faz um estoque muito grande se o teu consumo é pequeno, por exemplo, sabe? Não faz essa conta aí antes. Mas se um produto estiver com um preço muito bom e você sabe que geralmente é difícil de ele entrar em oferta e você viu a oferta dele, por que não aproveitar, né? Eu já fiz isso com algumas coisas. É que eu não tenho o costume, o hábito de fazer muito estoque. Mas quando tem um produto que é muito bom, que eu gosto demais, e eu sei que eu já tô habituada com o preço dele, eu sei que aquele preço que tá ali fazem meses que não baixou, e eu não tenho nada em casa, então eu compro 2, 3, né, produtos daquele. Claro que se o teu consumo, dependendo do produto, for maior, você compra mais, e aí vai depender do consumo dentro da sua casa. Mas eu acho que os estoques também valem a pena nesse sentido, para você aproveitar uma oferta. Até porque eu também não tenho espaço, né, para isso. Acho que é por isso que eu não tenho muito esse hábito, sabe? Porque eu também não tenho espaço para fazer estoques. Então acaba que eu não tenho muito esse hábito, mas eu procuro aproveitar quando a oferta vale muito a pena para mim. Se você estiver próximo a um supermercado que não é seu supermercado habitual, e estiver com tempo, eu sugiro que você entre nesse supermercado, sabe? Que você entre para conhecer ou até mesmo para ver as ofertas do dia no supermercado e aí, né, aproveitar e fazer as compras ali que você estiver necessitando, ou às vezes não necessita, mas quer aproveitar uma promoção, quer aproveitar uma oferta, então acho que vale a pena. Se você não foi até lá só pra isso, né? Você está próximo daquele supermercado, então se você tem tempo, eu sugiro que você entre. Acho que é sempre uma boa oportunidade. Além da lista, tem uma coisa que eu acho que é mais específica para a parte de alimentação, é fazer o menu semanal, a sua ementa semanal. Acho que isso é uma das formas mais inteligentes de você gerenciar financeiramente, né? Essa conta aí. Por quê? Porque quando você faz uma ementa semanal, você sabe exatamente tudo que você vai consumir. Geralmente eu faço a ementa aqui em casa já olhando para o que eu tenho em casa, para aproveitar e consumir o que eu tenho em casa. Se falta alguma coisa, falta proteína, falta verdura, falta fruta, aí eu anoto, vou lá, faço a compra e complemento, mas eu faço a compra somente daquilo que faltou na minha programação semanal. Eu acho que isso é uma forma muito inteligente, assim, sabe, de você fazer esse planejamento de compras, fazer a ementa, mas como eu disse, é uma coisa muito mais específico para comida, né, para alimentação. Eu acho que para os outros itens de limpeza, enfim, vale a pena você sempre deixar uma lista à mão, né, muito próximo de você, para você anotar sempre que um produto estiver próximo do fim, para que você não esqueça de comprar na próxima ida ao supermercado. Eu acho que essas, para nós aqui em casa, são as principais maneiras de a gente controlar este orçamento familiar. Como eu disse, podem existir outras 1000 maneiras, né, de fazer isso. Então, se você fizer alguma coisa diferente do que eu citei aqui, do que eu falei aqui, de novo, deixa aqui nos comentários, eu acho que vai ser um papo bem interessante. Pode agregar, eu posso aprender com vocês e outras pessoas também podem conversar com a gente aqui nos comentários. E pra você, qual que é a tua rede de supermercado favorita aqui em Portugal? Lembrando que eu moro em Braga, então eu estou falando dos supermercados que eu tenho acesso, tá? Existem outros supermercados aí que eu não tenho acesso e que geralmente eu não cito justamente por isso, por esse motivo. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!
Ah, eu espero a sua próxima pergunta. Quem sabe ela vira um tema aqui de vídeo no canal.